Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal, eu costumo mostrar como que eu preparei cada uma das minhas aulas esse bimestre, seguindo o material digital, e como que eu faço cada atividade lá do material, passo a passo de cada uma delas, e as atividades que eu adapto, eu também mostro aqui qual é a adaptação que eu faço e como que eu trabalho isso. Nesse vídeo em específico, eu vou falar da 12ª aula do 7º ano, que tem o título The Biography Journey Part 2. É a segunda parte da aula que eles estão trabalhando com esse gênero de biografia, eles estão lendo mini biografias e vendo os verbos no passado, vendo o uso do Simple Past, e essa é a segunda aula que a gente vai fazer isso. Antes da gente começar, só lembrando que eu coloco aqui na tela os slides do material digital que a gente, como professores, temos acesso, a gente faz o download lá pelo repositório do Centro de Mídias, mas também compartilho aqui na tela um material que eu crio baseado lá no slide, que são handouts que eu entrego toda a aula para os alunos como um material impresso para eles. Então tudo que está lá no slide, ou quase tudo que está lá no slide, está ali nesse handout. O essencial está ali nesse handout para ele ir acompanhando a aula, resolvendo os exercícios e depois estudar também com esse material. Vamos começar? Então vamos lá, como eu falei, The Biography Journey Part 2, vamos ver os conteúdos e objetivos desta aula. De conteúdo nós temos gramática, conectivos de causa, because, e sequência. Só que aí tem uma alteraçãozinha aqui, porque aqui eles colocaram before, mas não tem o before nessa aula, ok? Eles estão aprendendo a falar coisas na sequência, então vai usar first, after, then, next, finally, são esses conectivos de sequência que vão aparecer nessa aula. Vai ter também uma revisão do passado simples, que os alunos já vêm estudando aí, já faz uma sequência grande de aula, eu acho que umas 5 ou 6 aulas estudando passado simples. E o objetivo, produzir uma biografia escrita em inglês, utilizando conectivos de sequência e causa. Então vamos lá para a primeira atividade. A primeira atividade dessa aula é um jogo, uma revisão dos verbos no Simple Past lá no Kahoot. Antes de começar, eu vou pedir para eles darem uma olhada no handout deles e ver quais são as orientações que o handout traz sobre esse exercício. Vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, em seguida eles vão me falar o que eles entenderam baseado nesse enunciado, e eu vou falar que eles vão aprender, eles vão jogar um jogo que tem os verbos no passado e que eles vão precisar escrever aqui a forma desses verbos. Para isso, vamos relembrar quais são os verbos que vão aparecer. E aí eu vou fazer repetition de cada um deles. So let's repeat. Pay, todo mundo repete. Repeat again. Pay, todo mundo repete. Vamos pro próximo. Drive, todo mundo repete. Let's go again. Drive, todos repetem. E fazer isso com todos os verbos. E quando nós formos para o jogo, nós temos duas possibilidades. A primeira seria cada aluno acessar o jogo em seu dispositivo. Eu acho essa a opção melhor, porque na verdade a gente pode colocá-los em pares e um aluno só do par abre ali o jogo no dispositivo e eles vão discutindo junto o que eles precisam fazer. A outra opção seria o professor só projetar na tela e ir fazendo o jogo com os alunos, chamando a participação deles. Vamos dar uma olhada então como que está esse jogo. O jogo é este aqui, então quando a gente abrir o link vai cair aqui. Eu sugiro jogar solo porque não precisa fazer login e depois nós vamos clicar aqui em praticar. É bem simples, vai ter uma frase e os alunos vão escolher qual que é a opção para eles completarem essa frase. Então vai estar lá, I some carrots at the store. Esse primeiro o professor pode até fazer junto com eles. Então vamos ver quais palavras aqui vocês conhecem, o que é carrots, o que é store. Então, ó, baseado na imagem, o que ele está fazendo? Ah, ele está comprando, teacher. E qual que é o verbo comprar no passado? Ah, é bought. Muito bom. Aí, então, bought. Vamos escrever o bought lá no handout de vocês? Aí os alunos voltam aqui no handout, vê onde está o buy, que está aqui, e aí ele vai escrever aqui o verbo no passado, bought. Aí eles clicam para ver se é o correto e eles vão fazendo isso com todas as frases. É muito importante escrever antes de clicar, porque depois que eles clicam, ó, eles têm pouco tempo, vai mostrar que está certo e já vai para a próxima. E de repente eles não vão ter tempo de copiar. Então primeiro eles decidem, copiam ali no handout e depois eles clicam para ver se eles acertaram ou não.
deixa eles fazerem isso ali uns 5 minutinhos. Quando eles acabarem, aí a gente volta lá para o handout do aluno e a gente vai pedir para eles falarem qual que é a forma do passado desses verbos que eles comentaram. Aluno número 1, qual que é o passado de pay? Ele responde, ok, so let's everybody repeat. Paid. Todo mundo repete. Aluno 2, qual que é o passado de drive? Ele responde, ok, so let's everybody repeat. Drove. Todo mundo repete. E vai fazendo isso com todos esses verbos. Finalizamos, aí a gente fala para eles que nós vamos ver mais alguns verbos no passado e aí a gente volta lá para o slide para a próxima atividade. Listen to and practice the pronunciation of some irregular verbs in the simple past. Ouça e pratique a pronúncia de alguns verbos irregulares no passado simples. E aí o professor toca o áudio ou o professor mesmo vai falando, let's repeat, have, eles repetem. Had, eles repetem. Drink, drank, e vai fazendo esse trabalho de repetição. Eles vão ter esses verbos aqui lá no handout deles, então conforme o professor for fazendo repetição, eles vão acompanhando aqui, anotando os significados, fazendo anotações de pronúncia e o que mais eles acharem necessário ou o professor indicar para eles anotarem. Depois que a gente fez o repetition desses verbos, lembrando de repetir umas 2, 3 vezes cada verbo, aí a gente vai para um exercício que eles terão que praticar usando esses verbos. Esse exercício está lá no handout do aluno. A única coisa que eu tirei, eu quis aumentar um pouquinho o desafio desse exercício. Então o exercício aqui no slide, ele já traz a frase que é para completar ou com it ou com drink. Lá no handout do aluno eu não dei essa dica. Eu fiz assim, eu coloquei o enunciado do exercício normal, coloquei aqui embaixo os verbos que eles podem usar, e aí eles vão ler a frase e definir qual verbo eles vão poder usar. Vamos ver quais procedimentos a gente vai passar nesse exercício? Então vamos lá, a gente pede para os alunos lerem em silêncio o enunciado, pede para eles explicarem o que tem que fazer, vamos fazer repetition desses verbos. So let's repeat, guys, tell, eles repetem, tell. O que é tell mesmo? E aí vê se alguém sabe. Se não falar, tell é contar, tipo contar uma história, né? Ou contar alguma coisa. Então escrevam aí que tell é contar. E qual que é o passado de tell? Quem lembra qual que é o passado? A gente viu no anterior. Teacher, é told, ok. Vamos pro próximo, let's repeat, grow. E aí vai fazendo isso com todos esses verbos. Terminamos de fazer esse trabalho com os verbos. A gente pode até dar um exemplo, so let's see, my mom, o que é mesmo my mom? A lot of coffee this morning. O que é a lot of coffee? Muito café nessa manhã. E aí, qual verbo que a gente vai colocar? Porque tem aqui, she was very sleepy. Ela estava com sono. Então, geralmente, quando a pessoa está com sono, eles falam que é bom fazer o quê? Beber café, teacher. Ok. Qual que é o verbo beber? Drink. E qual que é o passado de drink? Drank. Ok. Então, agora vocês vão escrever aqui, então, que é o drank. Entenderam o que é para fazer? Então agora vocês vão em pares e vão fazer as 3 outras frases. A gente dá aí uns 2, 3 minutinhos para eles terminarem e aí a gente pode chamar 3 alunos voluntários ou 3 alunos de surpresa e eu vou pedir para eles falarem apenas os verbos. Eu não vou pedir para eles lerem a frase inteira. Então, aluno número 1, qual verbo você colocou na 2? Teacher, eu coloquei had. Had é o passado de qual verbo? Do verbo have. O que significa o have? Então, o que vai ser? John had an emergency. Isso, John teve uma emergência. Todo mundo concorda? Então, vamos para o próximo. Aluno 2, fala para mim da 3. Eu faço isso com todas as frases. Terminamos, aí nós voltamos lá para o slide do material digital e a gente vê qual que é a próxima atividade que ele vai trazer para a gente. Ele vai trazer aqui um texto, read the text below. Eu não vou fazer esse primeiro momento que é só ler o texto, não. Eu vou direto para esse slide. Copy excerpts from the text that present the following information. Então, pessoal, já que a gente está estudando mini biografias, tem aqui na tela uma mini biografia que vocês vão ter que ler e pegar essas informações. Isso aqui está no handout do aluno, tá, gente? Então, a gente fala para eles, olha, vamos ver quais são as informações que vocês precisam anotar. O que é birthplace? Deixa eles falarem. O que é where she studied? O que é type of text? E eu exploro cada um desses itens. E aí eu falo, ok, então agora eu vou dar para vocês aí 5, 7 minutos para vocês lerem o texto buscando essas informações. Lembrar aqui que a gente vai guiá-los pelas palavras-chave, né?
Então, vê se tem birthplace, ou de repente vê se tem no texto she was born in, que eles já viram, para ver onde ela estudou, procurar she studied, e eles procurando essas palavras-chave no texto para ajudá-los a achar essas respostas. A gente pode até dar um exemplo com o item daqui que for o mais difícil. A gente vê, por exemplo, about an event that happened after her death. Sobre um evento que aconteceu após sua morte. Qual que é morte aqui? Qual que é a palavra que é morte? É death. Então vamos procurar death lá no texto, por exemplo, e aí procura para ver qual que é o evento que fala. Depois que lemos todos esses itens, falamos das palavras-chave, demos o exemplo de como eles vão procurar, aí a gente deixa eles fazendo isso individualmente. Quando eles terminarem, temos duas opções. O que eu faço? Primeiro, eu coloco eles em pares para eles compararem se eles escreveram a mesma coisa. Nesse momento, eles vão discutir, eu coloquei isso porque eu vi isso aqui no texto, eu coloquei a mesma coisa, ou não, eu coloquei diferente. Então, eu acho muito importante esse momento de deixá-los em pares para um ajudar o outro, um mostrar para o outro o que colocou no texto. Depois disso, e se você não quiser fazer a parte de comparar em pares, você pode ir direto para essa parte, que aí seria pedir então para cada aluno falar uma resposta. Nós temos aí 6 perguntas, cada aluno responde uma. Terminamos, aí a gente mostra lá no slide quais são as respostas, só para eles conferirem se eles colocaram tudo certinho, se eles escreveram tudo sem nenhum problema de ortografia. Depois que fizemos esse trabalho com texto, a gente vem novamente para relembrar o que é uma biografia, e aqui a gente vai ensinar os sequence connectors, que são os connectors de sequência, para falar primeiro, depois disso, em seguida, então, finalmente. Então a gente vai fazer a leitura disso aqui com eles, a gente faz a leitura desses exemplos, principalmente fazendo repetition desses connectors, first, next, then, finally, after. Esse primeiro slide não está lá no handout do aluno, então eles fazem a leitura só pela tela do professor. Depois a gente tem aqui mais exemplos, e aí este quadro aqui vai estar lá no handout do aluno, e conforme a gente vai fazendo a explicação, eles vão fazendo alguma anotação que eles acharem necessária, principalmente quanto a significado, ou alguma anotação que o professor possa pedir para eles fazerem. Terminamos essa explicação, deixamos bem claro o significado desses connectors e sequence, fizemos bastante pronúncia desses connectors para a pronúncia ficar ok. A gente vai para o próximo exercício, que aí eu mudei um pouquinho o que está aqui no slide. No slide estaria que eles iriam olhar essa frase e escrever o que essa pessoa fez no dia dela. Lá no handout do aluno, eu coloquei diferente. Eu coloquei uma conversa um pouco mais personalizada, então vamos dar uma olhada como está esse exercício. A gente vai pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio e explicar o que eles entenderam do enunciado e falar então que eles vão perguntar para os amigos o que os amigos fizeram no fim de semana. Nós temos Saturday e nós temos Sunday. E aí, antes da gente começar, a gente pede para eles escreverem aqui o que eles fizeram, tanto no sábado quanto no domingo. Coisa simples, por exemplo, I studied, I surfed on the net, I played tananã. Só que aí eu vou pedir para eles escreverem no mínimo 3 atividades. E pedir para eles escreverem aqui já na ordem do que eles fizeram, tá? Então primeiro eu acordei, depois eu assisti série, depois eu fui praticar esporte. Mas eu vou pedir para eles escreverem só I woke up, I watched series, I practiced sports. Só isso. No sábado, no domingo. Peço para eles escreverem em silêncio, dou o meu exemplo primeiro, né? Peço depois para eles escreverem em silêncio, aí eu vou checar, peço para cada um falar uma atividade que colocou, só para me certificar que eles usaram os verbos no passado, e aí depois eu falo que agora eles vão entrevistar um amigo para saber o que o amigo fez. Vou apresentar a pergunta, what did you do on? Peço para todo mundo repetir, pergunto o que essa pergunta significa, o que eu vou incluir aqui nos 3 pontinhos, que é what did you do on Saturday, what did you do on Sunday, e aí a maneira de responder, first I, next I, then I, after I, finally I. Como eles só colocaram 3 coisas, obrigatoriamente eles vão usar first I para começar, e lá no final, finally I. No meio, tanto faz qual que ele quer usar. Next I, then I, after I. Não tem diferença.
Faço o repetition da pergunta, faço o repetition da resposta, peço para eles perguntarem para mim como um exemplo, eu pergunto para um aluno como exemplo, coloco um aluno para perguntar para outro aluno como exemplo, e depois que a gente fez esses 3, 4 exemplos aí, eu vou colocá-los em pares para um entrevistar o outro. Enquanto eles vão se entrevistando, eu vou andando ali pela sala, vou vendo como que tá a produção deles. Se eu perceber que tá saindo errinhos, quando eles terminarem, eu faço a correção, faço os apontamentos necessários e aí troco de par e peço para praticar de novo. Aí nesse momento não preciso escrever, porque aqui só tem espaço para um amigo e novamente vou andando, prestando atenção como está a produção deles. Quando eles terminarem, aí eu posso chamar 3 alunos e pedir para cada um fazer a pergunta para outro aluno. Então, aluno número 1, faz a pergunta para um aluno qualquer da sala. Aluno 2, escolhe outro aluno. E aluno 3, escolhe outro aluno. E aí eu pergunto para eles quais foram os verbos que eles usaram, se apareceram verbos diferentes, se apareceram verbos similares, se eles fizeram as mesmas coisas no fim de semana, só para encerrar essa atividade. Terminamos, aí eu posso mostrar para eles lá no material digital, nós vamos ver a seção O que aprendemos hoje, a gente faz essa leitura, mas também vamos lá no handout do aluno fazer a leitura da seção What I Learned Today. Lembrando que aqui o professor que conduz a leitura, mas quando chega uma lacuna, um espaço, ele pergunta para os alunos qual que é a resposta dali. Então, pessoal, vamos lá. O gênero que estudamos hoje foi, nós lemos um texto. Que texto que era aquele? Que gênero é esse texto? Ah, é biografia, teacher. Pode pedir para eles escreverem ali, ou pode até falar, e como que é biografia em inglês? Biography, ok, então vamos completar aqui, biography. Nesse gênero, o tempo verbal usado é o... A gente usa o presente ou o passado, pessoal, em biografia? Ah, é passado, teacher. E como que chama o passado em inglês mesmo? Simple past, então vamos escrever aí. Alguns verbos no Simple Past que aprendi na aula de hoje. Aluno número 1, fala um. Aluno 2, fala outro. Aluno 3, mais um. Peço para uns 5 alunos. Ok, então agora cada um escreva aí no mínimo 3 verbos no passado. Os sequence connectors que aprendi hoje são: aluno número 1, fala um. Aluno 2, fala outro. Aluno 3, peço para uns 5 alunos falarem os connectors de sequence. E aí depois eu peço para eles escreverem aqui. E para perguntar o que uma pessoa fez em um dia passado, usamos a pergunta, e aí eu peço para eles falarem qual que é a pergunta que eles estavam usando, e peço para eles escreverem aqui. Terminamos, aí, importante a gente abrir também lá no gerenciador de tarefas, no centro de mídias, pedir para eles darem uma olhada no enunciado dos exercícios de tarefa, para eles verem se eles entenderam o que é para fazer, explicar para o professor o que eles entenderam, e aí o professor vai mostrando como que aquela tarefa se relaciona com a aula de hoje. Foi isso que eu preparei para essa 12ª aula, lembrando que o handout vai estar disponível aqui embaixo, é só clicar no link, fazer o download e usar à vontade. Se você for usar, já comenta aqui embaixo, vou usar, comenta se está usando todos os handouts, se está gostando, só para aumentar o engajamento do meu vídeo e o YouTube entregar os vídeos do meu canal para mais professores e o meu canal crescer. Agradeço desde já por ter assistido esse vídeo até o final, e se você curtiu, deixa o seu joinha aqui embaixo e manda esse vídeo para o seu amigo que também é professor da rede pública estadual. Thank you so much and see you in the next video. Bye bye!